A mente humana é apenas um instrumento de percepção. Podemos sim perceber a verdade com a mente, mas a mente não é criadora. O próprio inventor não aure a sua invenção de dentro da sua mente. Ele percebe a existência de certas leis naturais, que sempre existiram. Descobre como essas leis harmonizam-se entre si e como devem ser aplicadas. O reto uso da mente como instrumento de percepção faz dela não somente um poderoso instrumento, mas a sua faculdade cresce com o uso e faz eclodir novas forças. Sabendo que a mente é um instrumento, devemos saber também de quem ela é instrumento, porque todo instrumento deve ser conduzido e controlado por alguém. Infelizmente, a maior parte dos homens não descobriu ainda aquele centro interior capaz de dirigir eficazmente o intelecto humano. Adeptos das ciências mentais, quando tentam dominar a mente pela força da vontade ou pela modificação de pensamentos, chegam geralmente à experiência de que a mente humana não se deixa dominar pelo homem. E a disposição desses estudiosos acaba por ser pior no fim do que era no princípio, revelando-se em estados de esgotamento nervoso. A mente humana é um instrumento de algo que está acima dela. Esse algo é o verdadeiro eu do homem, a tua autêntica identidade. Se esse teu eu interno guiar e controlar a tua mente, então encontrarás a paz, uma paz perfeita, que transcende o entendimento humano. Certas fotografias de Thomas Edison nos dão ideia de uso correto da inteligência. Esses retratos mostram o grande inventor, quase sempre com a mão junto ao ouvido, em uma atitude de intensa auscultação. Os seus colaboradores sabiam contar numerosas histórias sobre isto. Edison lhes distribuía os trabalhos de pesquisa e cada um elaborava aquilo de que era capaz, e no fim apelavam para a sabedoria do mestre. A mão do inventor ia imediatamente ao ouvido. Edison escutava uma voz inaudível e depois dava as suas instruções para o próximo passo. Nesta altura, quero frisar a diferença entre duas atitudes. Uns tentam servir-se da mente como de uma força criadora, outros servem-se dela como de um simples instrumento de percepção. Se eu trabalhasse no plano puramente mental, dos pensamentos, fecharia os olhos e repetiria incessantemente a mim mesmo: teu corpo está sadio, teu corpo funciona normalmente, teu corpo reage a esta verdade, que me é consciente. E provavelmente o resultado desse exercício mental seria um certo alívio benéfico do mal. Com efeito, nos primeiros tempos dessas terapias metafísicas, houve uma onda de resultados admiráveis. Na realidade, porém, os curadores não haviam atingido a verdade plena, quando cuidavam que a mente pudesse curar o corpo humano, próprio ou alheio. Era uma das etapas intermediárias, certamente superior àquele outro estágio em que o homem considerava o corpo material como fonte e origem da vida. Do ponto de vista da cura espiritual e da vida espiritual, o processo é bem diferente. Das alturas desta perspectiva, é Deus a alma, a vida e a lei única de todos os seres. A mente humana é um instrumento, e o corpo é a sua forma manifestativa externa. Quem trabalha neste plano e recebe o grito de socorro de um doente, fecha os olhos e não pensa pensamento algum. Não reflete o que o doente deva comer ou beber, ou como deveria ser a sua saúde. O curador espiritual senta-se tranquilamente, na consciência de que a sua mente
é um vaso receptivo. Receptivo para receber o quê? Para receber em si aquela voz suave e silenciosa, que se chama Deus, e que é a alma dentro do homem. Não discorre sobre coisa alguma, assume simplesmente uma atitude de auscultação. Então se fará ouvir aquela voz suave e silenciosa, e a terra degela. De dentro desse silêncio, em que tu te fizeste quase um vácuo auscultativo, sempre vigilante, nunca dormente, nunca fatigado, nunca hesitante, sempre consciente e ativo, na expectativa da visita do Cristo. De dentro deste grande silêncio, de dentro deste infinito, que é Deus, das profundezas de tua alma, o Deus em ti, se fará ouvir uma voz ou surgirá um sentimento, uma vibração, uma libertação, uma certeza, indiferente o nome que lhes dê, e lá se foi a ilusão e nasceu a verdade. Não importa a natureza do problema, quer seja de caráter físico, mental, moral ou financeiro, ou se trate de harmonizar relações sociais. Não faz diferença alguma, pois não é a tua sapiência que vai tratar do assunto. Tu não aures daquilo que aprendeste durante os anos da tua peregrinação terrestre. Mantens uma atitude completamente receptiva para aquilo que te criou no princípio e que sabe da situação de cada indivíduo. E se tu permitires que esse poder se manifeste, estarás lá onde deves estar, sob a jurisdição do teu Pai Celeste, sob o domínio desse alguém, que sabe das tuas necessidades antes que tu mesmo as conheças, desse alguém que se compraz em dar-te o reino. Faze da tua mente um simples instrumento de percepção, em vez de investires com a tua cabeça contra a muralha de um problema aparentemente insolúvel. Em vez de te preocupares com o pensamento qual seja o próximo passo a dar amanhã, depois de amanhã, habitua-te a escutar, servindo-te da mente como de um canal para receber as águas vivas da fonte. Permite que Deus encha a tua mente. Sê uma testemunha do Espírito Divino, que move, anima e penetra tanto a mente como o corpo. Percebe através da tua mente a verdade de Deus, e esta verdade realizará a obra, não tu, nem os teus pensamentos. Não é a atividade da tua mente que libertará alguém, é a tua atuação da verdade que, através do canal da tua mente, libertará alguém dos seus males. Talvez já notaste que, quando um nadador tenta manter o corpo na superfície da água, quanto mais agita os membros, mais vai afundando. O que ele deve fazer é manter-se em estado de calma, relaxação, movendo vagarosamente pernas e braços e deslizando suavemente pela água. É esta a atitude do curador espiritual, uma calma e tranquila receptividade. A cura pelo espírito é algo maravilhoso, quando se nos torna tão natural como o nadar ou como o respirar. Se não for isto, pode ser mais fadigante que o mais duro trabalho diário. O curador espiritual, quando está alicerçado na verdade divina, mantém-se livremente suspenso em Deus e permite que o Espírito de Deus flua através dele. Deixa jorrar a verdade e a verdade o libertará, seja ele mesmo, seja o seu paciente. Isto é obra da verdade, nunca do homem. É esta a atitude realmente humilde, que repousa no espírito. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer, mesmo que o tentasse. Flutuando livremente na atmosfera da verdade,
será a obra realizada pela verdade. Ao nadares, deixa que as águas suspendam o teu corpo. Ao curares, deixa que o Espírito de Deus realize a cura. Não tentes influenciar a verdade com a tua mente. A verdade é infinita, o teu intelecto é finito. Não procures modificar a verdade infinita até que caiba dentro do recipiente da tua mente finita.